Questão 10, semana 7. Uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre o mesmo ritual. Colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a conforme representado na figura. Tem um esquema bem bonitinho na ficha de vocês. Eu fiz um esquema mais fajuto aqui, mas é mais para facilitar o entendimento, certo? E aí ele pergunta qual é o processo de separação responsável pela aromatização promovida. Vamos lá. Esse processo aqui é um processo muito parecido com a formação de um chá, por exemplo. No chá, né, a gente coloca a folha, né, as folhinhas, em água quente, e essa água quente, ela extrai a essência dessas folhas, certo? Ela consegue puxar a essência dessas folhas e solubilizar essa essência. Ela retira a essência das folhas. Esse processo é chamado de extração. Nesse caso aqui, a gente não está usando água quente para extrair essa essência. A gente está usando vapor. Então, a gente chama, né, esse processo de extração por arraste. Por arraste. O vapor quente, ele vai passar pela folha e vai extrair a essência da folha, certo? Separando a essência da folha e, enfim, distribuindo essa essência pelo ambiente. É mais ou menos a ideia da questão. Muita gente poderia confundir com sublimação fracionada. Mas, assim, né? Porque pensa, a folha é sólida, a essência vai sair da folha, vai se tornar gás, tudo. Mas, gente, não tem como a gente definir se essa essência que tá aqui na folha é sólida ou não. Pode ser que ela tenha substâncias sólidas, mas pode ser que seja seiva ou qualquer outra coisa que seja líquida. Então, não tem como a gente determinar realmente que é um processo de sublimação. Porque no processo de sublimação, a gente tem, né, uma substância sólida que se torna gasosa sem passar pelo processo líquido, certo? E a essência pode ser líquida também, a gente não tem como determinar isso. Quer dizer, pode ser até que tenha, mas eu não... Enfim, a gente não tem como definir aqui na questão, certo? Com os dados que a gente tem aqui. Então, sublimação fracionada, não. Filtração simples, a gente não tem nenhum filtro nem nada aí que retire essa essência da folha. Destilação seria um processo que a gente, né, colocaria calor e separaria a substância por diferentes temperaturas de ebulição. Muita gente poderia confundir também. Mas foi como eu falei, né? Destilação é tirar uma substância líquida e tornar ela gasosa. A gente não sabe também se essa essência é líquida ou não. Ela pode ser líquida, pode ser sólida, ela pode ser líquida e sólida, enfim. E a decantação sólido-líquido seria a separação, né, dessas substâncias por densidade. A gente não tá vendo aí nenhuma separação por densidade. O que acontece aqui? O calor da sauna, o vapor que sai dessa sauna passa por essas folhas e arrasta a essência delas, né? Que seria um processo de extração por arraste, fazendo com que a alternativa correta da questão seja a letra C de casa.